Mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês, iniciar o ano junto com essa comunidade que está tão próxima ao meu coração, com essa família de fé. E nós estamos começando um novo ano, uma nova série. Para mim, o início do ano, eu espero que seja o mesmo para você, é sempre um período de grandes expectativas, de grandes coisas. Eu acredito que a gente deve fazer planos e a resposta certa vem do Senhor. A nossa vida é conduzida por Deus. Eu tenho vários planos para esse ano e de uma forma assim graciosa, esse é um ano que tem começado para mim com muita fome de Deus, muita fome da presença de Deus em minha vida. Os dias são maus, o tempo é curto, não há muito o que perder, e eu quero cada vez mais buscar a Deus intensamente com o tempo que eu tenho de vida. E esse ano, isso é algo que está muito presente em meu coração. E eu quero sugerir a você que você faça o mesmo, de certa forma, que você dedique o seu tempo, que você invista o seu tempo em coisas que são eternas. A gente desperdiça muito da nossa vida e muito do nosso tempo com coisas que são passageiras. E, evidentemente, tem muita coisa que a gente faz aqui que a gente tem que fazer, que é passageiro. Todos nós trabalhamos e fazemos coisas que realmente vão passar. Algumas delas, talvez, a gente vai deixar algum legado se a história continuar para os nossos filhos e talvez netos, mas elas são passageiras. São necessárias, temos que fazê-lo. Mas não deixe, no meio dessas coisas, de investir no eterno. Não deixe, no meio dessas coisas necessárias, de investir a sua vida naquilo que permanece, naquilo que não é corroído com a ferrugem ou com a traça. A série desses próximos 2 meses na IBMA chama-se Aprofundando a Raiz da Saúde. E, então, é uma série interessante porque ela vai falar sobre saúde em todo a sua amplitude. Muitas vezes a gente pensa na saúde somente no aspecto físico, mas o ser humano é mais do que o físico. E às vezes, no entanto, nós podemos negligenciar o físico, pensar só no espiritual, mas o ser humano também é físico. Então nós somos um composto, como nós vamos ver aqui, que envolve uma parte material e uma parte espiritual, e as duas são totalmente interconectadas, de tal maneira que você não consegue desconectar uma da outra sem que algo seja perdido. Então, as duas são importantes, e é por isso que a gente precisa pensar nesse conceito da raiz da saúde de modo integral. É isso. A parte disso tem a ver com o autocuidado, aprender a cuidar de si mesmo. Isso também é algo importante. E, lógico, quando nós começamos a falar sobre isso, eu me lembro que parte do que inspirou essa série nas discussões pastorais da IBMA, parte disso foi um livro escrito pelo Rick Warren, com mais 2 outros autores da área de saúde, e o livro chama-se O Plano Daniel. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Vida, e é baseado justamente no conceito do livro de Daniel, da saúde que a gente encontra nesse livro, lá no primeiro capítulo do jejum de Daniel e dos seus companheiros quando foram levados para a Babilônia, e aquilo que permeia as páginas do livro. E o Rick Warren, no início desse livro, ele diz que certa vez ele estava pregando na igreja, e na verdade não era pregando, ele estava fazendo o batismo na igreja, e ele olhou ao redor, e aí ele viu ao redor, ele pensou assim: nossa, tem muita gente com uns quilos a mais aqui. E se você conhece o Rick Warren, você sabe que ele mesmo é uma dessas pessoas. Ele falou: eu mesmo, talvez eu não esteja dando um bom exemplo aqui para a minha congregação, para a minha comunidade. E ele decidiu fazer uma mudança de vida, uma mudança no estilo de vida. E ele foi diante da congregação, ele pediu perdão para a sua congregação, são milhares de pessoas. Ele disse: eu não tenho sido um bom exemplo nessa área, e eu acredito que nós temos que mudar o nosso estilo de vida, nós temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que, se vamos concluir essa missão de Deus, a gente tem que fazer um esforço. Então, quando eu li essa história do Rick Warren no início do livro, ela me dá um pouquinho de esperança, porque eu também não tenho talvez sido um bom exemplo,
nesse sentido, e eu preciso melhorar. Eu tive um grande incentivo do pastor Fernando, lá de Alphaville. A gente trabalha junto, muito próximo um do outro, e no início do ano passado, ou meados do ano passado, mais ou menos em maio, alguma coisa assim, ele, depois de uma consulta médica, chegou à conclusão de que ele precisava mudar o estilo de vida, e ele começou então a se empenhar nisso, e começou de uma maneira muito inspiradora, e ele correu ao São Silvestre, agora no último dia do ano. Então é uma grande inspiração. Eu espero que eu consiga chegar lá antes do fôlego final, mas a questão é, todos nós temos algo para aprender em relação a isso, todos nós podemos melhorar em relação a isso, em diferentes áreas da nossa vida, e esse é o objetivo da série. Por que nós precisamos disso? Porque nós vivemos em um mundo enfermo, porque nós mesmos também somos afetados pela enfermidade, pela doença que há no mundo. Nosso corpo físico é corruptível e é mortal. E toda a humanidade foi afetada. Paulo fala sobre isso, a teologia bíblica fala sobre isso. Há um pecado que afeta toda a raça humana. E nós vivemos nesse mundo. As guerras, os conflitos, as coisas que causam maior tristeza para nós, o maior temor para todos nós, a maior ansiedade nesse mundo, todas elas são consequências desse mundo caído, como a teologia bíblica coloca, desse mundo pecaminoso, do pecado que está presente na humanidade e que permeia todas as esferas da humanidade. Então a Bíblia vai falar que todos pecaram, todos carregam essa marca, esse pecado em si, e Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Por meio de Jesus nós recebemos a redenção, recebemos o perdão de pecados, temos acesso a Deus. No entanto, todos nós vamos continuar lutando com o pecado até o nosso último dia. A carta de João, ele vai dizer que aquele que é nascido de Deus não peca. Não sei se vocês lembram desse versículo lá, 1 João capítulo 3. Muitas pessoas pegaram esse texto para falar assim, então se você nasceu de novo, você não peca. E se você peca, é porque você não nasceu de novo. Teve uma grande controvérsia disso na década de 80, eu me lembro muito bem. Foi justamente a época que eu comecei a namorar com a Mara. E a gente estava no meio dessas discussões que envolviam muitas pessoas aqui no Brasil, uma teologia meio estranha. E eu lembro disso, porque as pessoas falam, então esse versículo diz que se você nasceu de novo, se você é cristão, você não peca. Mas a realidade é que todo cristão acaba pecando. Aí você fica naquela dúvida, será que eu nasci? Será que eu não nasci? Será que é verdade ou uma ilusão na minha mente? Bom, o texto de João não quer dizer isso. E na leitura desse ano, que é uma das leituras que eu estou fazendo, talvez alguns estejam fazendo também, que é o livro de reflexão do ano nas nossas lives de oração, a Bíblia toda, o ano todo, por John Stott, ele aborda isso, esse capítulo, justamente, esses versículos, e John Stott mostra ali aquilo que é o mais sensato. O que João está dizendo ali, na verdade, é que aquele que nasceu de novo, aquele que tem Cristo, não é que ele não peca, ele não permanece no pecado. A grande diferença entre aquele que tem o Espírito e aquele que não tem o Espírito, aquele que nasceu de novo e aquele que não nasceu de novo, é que para aquelas pessoas que não têm a Deus, que não têm o Espírito, elas pecam e sequer elas têm consciência do seu pecado. Elas vivem nessa condição e sequer elas pensam que aquilo que elas estejam fazendo é algo que desagrada a Deus. Mas aquele que tem o Espírito dentro de si, quando você faz algo que desagrada a Deus, você tem consciência. Você se entristece, você sabe que aquilo não é o que você deveria ter feito e você não quer permanecer daquela maneira. Então todos nós vivemos nessa realidade, todos nós, muito embora tenhamos o Espírito em nós, precisamos nos submeter a essa transformação que Deus tem para nós. Ela é algo que acontece em termos emocionais. Todos nós temos questões emocionais para tratar. Para isso nós temos a ajuda da comunidade, para isso Deus nos deu pessoas, inclusive, que se especializam na área das emoções e da psique. Nós temos psicólogos, e nós temos psiquiatras, e temos psicoterapeutas, temos pessoas que trabalham com isso é importante para nós. A nossa igreja tem todo um programa voltado para isso, que é o Celebrando a Recuperação, e
existe, né? Agora você tem oportunidade para aqueles que não fizeram no ano passado, mas que querem começar. Você tem a oportunidade daqui a um mês, mais ou menos, um pouquinho mais, de entrar no grupo de passos. Tem alguém que fez o grupo de passos esse ano até o final? Deixa eu ver. Que bacana, legal. Estou vendo aqui algumas. Legal. Valeu a pena para vocês que fizeram? Sim? Sim, legal. Bom, um sim fraco, mas tá bom. Então, você tem a oportunidade de fazer isso. Isso é uma oportunidade. As pessoas que têm feito com as quais eu tenho conversado tem sido algo muito bom. E eu tenho visto na vida de algumas pessoas que eu acompanho realmente o poder transformador desses encontros, porque nós precisamos cuidar das emoções. Peter Scazzero escreveu um livro há muito tempo atrás chamado a Espiritualidade Emocionalmente Saudável, onde ele fala sobre os problemas que muitas vezes nós trazemos. Eu lembro que eu fui participar de um encontro com ele lá pouco depois dele lançar esse livro, e muitas das coisas que ele fala no livro e que ele falou naquele encontro foram coisas que falaram muito profundamente ao meu coração. Ao olhar para a minha vida, eu percebo o quanto ainda tem tantas coisas que precisam ser transformadas e curadas nas minhas emoções, justamente por quem eu sou. Ele fala sobre a gente fazer um inventário da vida. Nós recebemos muito daquilo que é o legado dos nossos pais, aquilo como eles viveram, nós somos influenciados. Você é mais influenciado pelo entorno emocionalmente do que você pode imaginar. Então, todos nós precisamos de cura nessa área, precisamos encontrar uma espiritualidade emocionalmente saudável. Assim também nós precisamos encontrar uma espiritualidade emocionalmente saudável em todas as áreas da vida. O texto que eu quero ler é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 e 24. Na NVI diz assim: é uma oração de Paulo pelos cristãos em Tessalônica. Aquela carta aos Tessalonicenses é uma carta onde Paulo aborda sobre a parúzia, ou seja, a esperança cristã no retorno do Senhor Jesus. E aí no final dessa primeira carta, Paulo vai falar o seguinte: que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na parúzia, ou seja, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Esse é um versículo extraordinário, uma oração extraordinária de Paulo pelos cristãos de Tessalônica. É a segunda oração que Paulo faz nessa carta. Ele, no capítulo 3, dos versículos 11 a 13, ele também faz uma oração por eles. Ele diz o seguinte: que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. É interessante que em ambas as orações que Paulo faz, ele ora por santidade na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo prega, ele ensina que a nossa esperança está na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar. Mas quando Ele voltar, ele diz que nós sejamos encontrados nele. O que nós não queremos é que quando Ele voltar, nós não estejamos nele, nós estejamos desconectados dele, nós estejamos totalmente distraídos. Paulo ora para que quando Jesus voltar, seus leitores estejam conectados profundamente a Jesus, e essa é a ideia, o conceito aqui da santificação que ele pede em favor deles. Então, desse texto de Paulo, e meditando sobre ele, eu gostaria de apresentar 3 conceitos aqui que estão ligados a essa ideia da saúde integral, dessa ideia de que nós precisamos buscar e trabalhar por essa saúde, e ligados à ideia de santidade, que é o que a gente encontra nessa oração e na outra de Paulo, nessa epístola. O primeiro conceito, então, é que Deus deseja a nossa santidade. A santidade é algo que Deus deseja. Paulo diz que o próprio Deus de paz os santifique por completo. Como eu comecei dizendo aqui, o pecado maculou as nossas vidas, maculou a humanidade.
O pecado maculou algo que há de mais precioso em cada um de nós, que é a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus que foi dada a nós, que nos diferencia de todo o restante da criação. Nós temos essa imago Dei, essa imagem de Deus. E o pecado, como eu tenho dito ao longo dos anos, usando uma metáfora, o pecado, ele estilhaçou essa imagem. Ele fez com que essa imagem fosse igual ou semelhante a um espelho quebrado, estilhaçado. E quando você olha nesse espelho quebrado, estilhaçado, o que você vai ver é uma imagem distorcida. A imagem ainda está lá. É por isso que cada um de nós aqui tem esse valor intrínseco como seres humanos. É por isso que a cristandade, o cristianismo, posteriormente a cristandade, se tornou a maior força pela justiça social no mundo todo, historicamente. Porque nós reconhecemos que cada ser humano, não importa quem ele seja, não importa se ele é cristão ou se não é cristão, se ele é religioso ou se não é, não importa quem ele seja, cada ser humano tem um valor intrínseco. A sua vida deve ser preservada, deve ser valorizada, a sua integridade física, porque cada um traz essa imago Dei. Mas então por que tem pessoas que parecem que são tão más? Por que tem pessoas que parecem que andam por caminhos tão perversos? Por que tem pessoas que parecem que cometem crimes e que não são capazes sequer de se arrepender ou de ver a maldade naquilo que fizeram? Porque a imago Dei foi estilhaçada. Ela está distorcida. É por isso que nós vemos às vezes feiura. E não estou falando da aparência, mas estou falando do caráter. Eu estou falando da conduta. Nós vemos a feiura na conduta e no caráter de outros seres humanos criados à imagem de Deus, assim como você e eu. E às vezes a nossa resposta é uma resposta também maculada pelo pecado. Eu confessei publicamente no final de semana dos ataques que aconteceram lá em Israel, naquele 7 de outubro, que quando eu estava acompanhando aquelas notícias, a primeira resposta que eu dei, a primeira resposta do meu coração foi kill them all, mate todos eles. E ao pensar naquilo, eu vi que era inadequada a minha resposta. Era uma resposta de vingança e de ódio, inadequada. E que eu não deveria desejar esse tipo de resposta. Que eu deveria ter uma resposta que não fosse movida pelo desejo e pela sede de vingança e de ódio, mas de justiça e de misericórdia e de transformação de toda aquela situação caótica e daquele ambiente tão marcado pelo ódio e violência entre as pessoas lá. A minha resposta de ódio e de vingança não colaboraria para que a reconciliação fosse possível, se é que seja possível, naquele ambiente. Mas por que nós respondemos assim? Por causa do pecado que é em nós. Então a oração de Paulo é para que Deus possa nos santificar, que o próprio Deus possa transformar os nossos corações e a nossa vida. E essa é a vontade de Deus. No 1 Tessalonicenses, ainda nessa carta, no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E quando nós estamos falando de santificação, nós estamos falando dessa restauração que todos nós precisamos. É curioso que os termos usados aqui, em diferentes versões, eles falam de integridade, falam de completude. De fato, o original grego fala de algo que é totalmente perfeito, algo cujo telos, ou a finalidade é a perfeição. O que Paulo está dizendo é que nós possamos alcançar essa perfeição em nossa vida. Mas nós não somos perfeitos, nós não somos inculpáveis, mas ele deseja que alcancemos isso, que cheguemos a uma condição de estarmos completos, totalmente perfeitos, plenos, íntegros, irrepreensíveis, onde não há absolutamente nada que alguém possa apontar para nós e dizer que há algo repreensível em nossas vidas. Eu não cheguei lá, eu estou nessa jornada há 40 e poucos anos e não cheguei lá. Eu tenho muito ainda para caminhar e ser transformado.
Mas essa é a vontade de Deus, e para isso eu devo prosseguir adiante. E Paulo diz aqui que esse é o Deus da paz. É interessante essa oração dele falando do Deus da paz, porque a paz nos remete a essa ideia, esse conceito hebraico de algo muito maior do que acabar com a inimizade. A paz é uma palavra shalom no hebraico muito rica, que traz a ideia justamente de bem-estar. Então, quando ele fala assim, o próprio Deus de paz nos santifique, Paulo está dizendo que esse Deus é a fonte dessa santificação e desse bem-estar e dessa condição que todos nós precisamos e que todos nós buscamos. Santidade e plenitude dizem respeito à satisfação plena da vida, e nós só encontramos isso em Deus. É interessante isso, porque na segunda epístola, no capítulo 3, verso 16, Paulo vai dizer assim, o próprio Senhor da paz sempre vos dê paz de todas as maneiras, que o Senhor esteja com vocês. Então, nas duas epístolas, Paulo conclui as duas, orando e referindo-se a esse Deus da paz. Se nós vamos alcançar a condição que nós queremos, ela só é possível por meio de um relacionamento com o Deus que nos fez, o Deus da paz, o Deus de Shalom. Então Deus deseja isso para nós. Segundo, Deus é a fonte. Ele não só deseja, mas Ele é a fonte. Ele é a fonte da santidade. E nós cooperamos com Ele. Paulo diz que o próprio Deus da paz o santifica em tudo. É interessante no grego, porque a primeira palavra grega nesse verso é autos, que é justamente Ele próprio. Então Paulo está começando a falar que nós dependemos de Deus, Ele mesmo. Deus é aquele que vai fazer a santificação, ou seja, a santificação, a completude, a integridade, o bem-estar, aquilo que nós ansiamos vem de Deus. Nós não temos como alcançar sem Ele. A santificação começa em Deus, Ele mesmo, como diz o versículo, Ele mesmo, o próprio, e ela se completa quando nós estivermos na presença de Deus. E nós estamos então nesse intervalo. Um dia nós conhecemos Cristo, nós somos reconciliados com Deus, com a fonte da santificação, Ele mesmo. E nós caminhamos em direção ao momento em que nós veremos a esse Deus face a face. E entre esse momento em que nós, pela fé, chegamos a Cristo e caminhamos pela fé até vermos a Deus, nós caminhamos sem vê-lo. É algo invisível. Tem uma música do Michael Card que fala sobre isso, fala sobre esse paradoxo, né? Nós somos chamados a acreditar em alguma coisa que a gente não vê com os nossos olhos. Esse é o paradoxo da fé. Isso é algo, e nós vamos até o final. Mas a nossa esperança é o quê? A Bíblia diz que um dia nós veremos a Deus. Nós veremos Deus face a face. Essa esperança, ela está presente desde o primeiro momento nas Escrituras. O primeiro livro a ser escrito na Bíblia é o livro de Jó. E Jó fala, se não me engano, no capítulo 20, eu não lembro, faz muito tempo que eu não leio esses versículos, que eu memorizei, mas Jó fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e que um dia se levantará sobre a terra. E Jó diz assim, eu vê-lo-ei, ou eu verei com os meus próprios olhos. Pensa bem nessa confiança que o primeiro livro da Bíblia, o livro mais antigo de todos, que é o livro de Jó, ela retrata para nós. E essa ainda é a esperança que eu creio que cada um aqui que ama a Cristo, que crê em Cristo, que segue Cristo tem. É que um dia nós veremos Deus face a face, com os nossos próprios olhos. Não pela fé, mas face a face. Agora, isso só é possível por causa daquilo que Deus fez. Ele é a fonte disso, é Ele que nos preserva e que nos conduz a isso. Mark Howell diz o seguinte, embora a santificação seja obra de Deus, os crentes ainda devem assumir um papel ativo nesse processo, obedecendo a palavra de Deus, seguindo a vontade de Deus e rendendo-se ao Espírito Santo. Então, é obra de Deus, o próprio Deus, diz Paulo, o próprio Deus faz isso, é obra dele, ele é a fonte, sem ele é impossível, sem ele os nossos esforços por santificação não vão levar a nada, a não ser o fracasso, a desilusão,
a decepção com nós mesmos. Muitas pessoas, inclusive, elas se enveredam por um caminho da religião e depois abandonam e aí saem falando mal. Esses dias eu estava assistindo, tropecei em um canal desses de alguém acabando, né, falando mal da religião, disso, da experiência que teve, frequentou e tudo mais. E pior de tudo isso, que às vezes eu escuto essas coisas e eu falo assim, nossa, mas tem tanta distorção nas ideias, assim, tanta coisa assim, intelectualmente tão sem fundamento, que eu fico até com dó. Mas, de qualquer maneira, as pessoas às vezes têm essa experiência ruim. Elas pensam que experimentaram coisas verdadeiras, mas não experimentaram coisa falsa. E aí elas falam, isso daqui não funciona, não deu certo. Porque elas experimentaram algo falso, algo superficial. Elas não realmente tiveram esse momento de encontro com Deus que transforma a vida. Ao mesmo tempo, muitas pessoas não entendem que nós temos uma parte nisso tudo, que cabe a nós. Como Paulo diz aqui, Deus faz, mas cabe a nós. E o texto que eu tenho em mente, né, que Paulo diz, está em Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 13, cabe a nós o desenvolver a salvação. Paulo diz assim, Filipenses 2, 12 a 13, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ele diz, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. É bem interessante esse versículo, porque tem a ver com a ideia desse que o próprio Deus o santifique em tudo, mas também com a nossa parte nesse processo. Porque quando Paulo diz Deus é quem efetua, ele está falando que Deus é quem trabalha. A raiz do verbo aqui usado o verbo o ergon, né, que é trabalho no grego, ergozomai, de trabalhar, de realizar, de produzir. E Deus trabalha, Paulo diz, Deus produz, Deus faz, mas ele também diz assim, façam, desenvolvam aqui, é o mesmo verbo, vem da mesma raiz, façam, Deus trabalha e nós também trabalhamos. Deus está realizando por nós aquilo que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos, mas Deus nos deu um trabalho, aquilo que nós precisamos fazer. E o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos obedecer a palavra de Deus, nós precisamos seguir a vontade de Deus, que Ele propõe a nós, nós precisamos nos render ao Espírito Santo. Agora, quais são as boas notícias da mensagem cristã? É que nós não fazemos isso sozinhos. Seria impossível se estivéssemos sozinhos. Seria impossível tentar viver essa vida cristã sozinhos. Nós fazemos isso com Deus. Deus caminha conosco e Deus nos conduz nesse processo. Ele é quem efetua em vocês. Ele é quem trabalha, quem age, quem realiza tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então Deus deseja a nossa santificação. Deus é a fonte da nossa santificação. Ele trabalha e nós cooperamos com Ele nesse processo. O Espírito Santo está trabalhando. Como Deus falaram comigo e me chamaram a uma vida mais profunda. Como eu falei para vocês, no início desse ano eu estou sentindo isso. E eu, então, estou me dedicando a isso. Talvez um pouquinho mais do que algumas pessoas vão conseguir. Espero chegar até o final, mas eu comecei com 2 devocionais no ano, não 1. Eu voltei ao Tudo para Ele, do Oswald Chambers, e estou lendo a Bíblia toda o ano inteiro, do John Stott. Então, de manhã, naquele momento de manhã, a Bíblia todo o ano inteiro. À noite, antes de dormir, Oswald Chambers. Começar o dia, terminar o dia com esses devocionais, mais a leitura bíblica. Só que a leitura bíblica esse ano eu decidi pegar mais leve. Então estou fazendo uma leitura da Bíblia toda em 3 anos, que é uma leitura cronológica, né? Um pouquinho mais de tempo dentro da Bíblia e dentro dos capítulos. Mas se Deus me propõe uma vida mais profunda, eu tenho que responder a isso. Não adianta nada eu achar, é Deus quem faz, e eu vou ficar parado. Eu tenho que responder a isso. E eu respondo tomando decisões na minha vida que vão me ajudar a alcançar isso, que vão ajudar a mudar a minha vida, o meu caráter, me aproximar mais de Deus, me tornar mais sensível à voz e ao Espírito de Deus. Então, Deus quer, mas eu tenho que cooperar. Em terceiro lugar, Deus quer que a santidade cubra você por completo, ou seja, a vida inteira. E aí a parte do versículo que diz que
todo o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Há muita discussão inútil sobre esse versículo, na qual eu, inclusive, me envolvi quando eu era muito mais novo e imaturo, acerca da tricotomia ou dicotomia, se o homem é espírito, alma e corpo, ou se você está falando aqui apenas de uma parte espiritual e uma parte material do ser humano. Essa discussão inútil, porque, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é a completude, ou seja, a totalidade de quem nós somos. Ele está dizendo que a santidade deve alcançar todo o ser humano total, a integridade da nossa vida. Não existe absolutamente na nossa vida nada que fica fora desse agir de Deus. Tudo que nós somos, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, tudo é tocado pela ação de Deus, pela santidade de Deus, pela restauração de Deus. Deus quer restaurar-nos por completo. Agora, um ponto a se notar aqui é porque a religião, de um modo geral, sempre privilegiou o espírito em detrimento do corpo. E quando Paulo escreveu isso, na Grécia Antiga, esse era o conceito. A ideia naquele momento era de que a matéria era má, intrinsecamente má, e que o alvo, o objetivo do ser humano era se livrar da matéria. Era alcançar um estado onde que ele estaria livre dessa prisão corporal e material. Esse era o objetivo. O corpo, então, a matéria, era má. E aí Paulo, naquela cultura, naquela época, naquele contexto, ele afirma, não, Deus quer que o corpo de vocês, o próprio corpo de vocês seja restaurado, seja santificado. E C.S. Lewis escreve sobre isso no Cristianismo Puro e Simples e diz o seguinte: o cristianismo é praticamente a única das grandes religiões que aprova completamente o corpo, que crê que a matéria é boa, que Deus mesmo tem assumido um corpo humano na encarnação, que algum tipo de corpo nos será dado mesmo no céu, e que essa é uma parte essencial da nossa felicidade, beleza ou energia. Isso é o que diferencia a fé cristã, o cristianismo, de todas as outras crenças. Nós cremos que o corpo é bom, que o corpo foi criado por Deus, que Jesus viveu num corpo físico, que ele ressuscitou num corpo glorificado, que nós um dia teremos um corpo. Nós acabamos de declarar o credo aqui, no terceiro artigo do credo, no finalzinho. Nós cremos na ressurreição do corpo. Então, o corpo é bom. Devemos cuidar do corpo, devemos cuidar, porque o corpo foi dado por Deus e a santidade, ela não atinge somente o nosso espírito, mas o corpo. Como eu disse, ela é a perfeição. Nós não chegamos lá. Eu quero concluir com o versículo de Filipenses 3:12, quando Paulo diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo, ele equipara a vida cristã, essa jornada, essa vereda de santidade é uma corrida. Ele diz: eu não cheguei lá, mas eu continuo correndo para chegar lá. Eu não vou desistir até que eu chegue lá. E a minha oração por você, por mim, por todos nós é que a gente não desista, que nós possamos chegar lá. Eu conversei com algumas pessoas que correram São Silvestre nesse final de ano, algumas pessoas lá algumas pessoas da IBMA, mas lá de Alphaville, que estavam na corrida, e alguns deles falaram para mim assim que foi a primeira vez que correram. Eles tinham medo da ladeira ali, da Brigadeiro, e quando chegar na Brigadeiro, esse grande terror, o terror dos corredores era Brigadeiro, subir. E vários deles falaram assim, uma das mulheres que eu conversei falou assim: quando eu cheguei lá eu pensei assim, nossa, eu vou parar. E alguém falou assim para mim: não pare, não pare. E ela falou, eu continuei, e daqui a pouco eu já tinha atravessado, daqui a pouco eu já estava lá em cima. Eu nem senti passar essa grande ladeira. E eu fiquei pensando, puxa vida, aí o que nós precisamos, que todos nós somos de pessoas assim, que vão olhar para nós esse ano e falar assim: não pare, continue correndo, continue seguindo adiante, não desista, mas continue nessa vida e vamos completar essa carreira, porque Deus é conosco, porque Deus é por nós, porque Deus é quem opera em nós, efetua em nós de acordo com a sua vontade, e cabe a nós somente seguirmos adiante e não pararmos. Então que possamos completar essa carreira. O versículo diz: aquele que nos chama é fiel
e Ele fará isso. Não estamos sozinhos nisso. Deus está conosco.